Então, vou gravar e começar, minha Felipe, número 9 com o Richard. E aí, antes do Richard começar o tema, a gente tem essa parte de dar os informes e atualização do projeto da Gomo, como está sendo, né? Então, a Gomo ela se organiza em três círculos principais, que são recursos e processos, o relações e o identidade. Cada um tem um domínio aí, vai trabalhando. E aí eu vou falar como que está o trabalho em cada um desses ciclos mães. Lá no Recursos e Processos, a gente está trabalhando na organização da estrutura de turnos das pessoas cooperantes, né? Como que vai ser isso de fazer o seu trabalho voluntário de 3 horas e quantas pessoas, então, vão ser necessárias para deixar a loja aberta por 8 horas por dia, 12 horas por dia. A gente está entendendo esses cenários. Lá no financeiro, a gente está trabalhando nas projeções da relação entre o consumo médio de cada pessoa e número de pessoas cooperantes necessárias para a gente manter uma saúde financeira possível da Gomo, quando que a gente atinge um ponto de equilíbrio de gastos e entradas. E aí, no Relações, que cuida mais das questões de comunicação, a gente cuida lá do Instagram, que teve um crescimento de 13 seguidores, e a gente tem a pesquisa de viabilidade, que está com 401 respostas. Acredito que todo mundo aqui já respondeu, mas se não respondeu é só ir lá em bit.ly/quero participar da COP, e se puder divulgar para outras pessoas responderem também, a gente agradece muito, que é daí, muito provavelmente, que vão vir boa parte das nossas pessoas cooperantes. E o Instagram é o gomo.coop, aliás, Gomo Coop. Não, gomo.coop tem um ponto. O e-mail que não tem um ponto. E sigam lá para ajudar também ao algoritmo a girar. No Relações, a gente está contando com uma assessoria para o plano de divulgação e comunicação, agradecemos muito, aliás, e contamos quem puder e tiver interesse em dar assessoria para a Gomo também, a gente precisa muito de outras pessoas também ajudando a gente quando tem esses conhecimentos específicos, participando, por exemplo, aqui também da Mexerica. E a gente está explorando e definindo qual é a melhor linguagem, a melhor maneira para apresentar a Gomo para os novos públicos. E estamos estudando as formas de se apresentar da Park Slope, da La Louve, da Le Quatre Cents, não sei falar isso, da La Ossa e da Food Coop de Barcelona, que são outras cooperativas que já estão abertas, que seguem o mesmo modelo que a gente está estudando. E a gente está organizando uma ação de captação de novas pessoas cooperantes do grupo fundador, que está trabalhando ativamente no projeto da Gomo Coop. Então, em breve, nas nossas redes, a gente vai anunciar aí mais essa abertura de pessoas que queiram participar mais ativamente da construção. E a gente tem um financiamento rolando, que é só entre as pessoas cooperantes por enquanto, e também mais para frente a gente começa exatamente o assunto que o Richard vai falar hoje, sobre a captação de recursos para esse projeto. No jurídico, a gente está trabalhando num relatório Associação versus Cooperativa de Consumo, porque tem um entendimento aí de tributação que é diferente de associação para cooperativa de consumo, que é uma coisa que a gente está tentando entender bem para poder fundar com mais segurança a nossa cooperativa via pessoa jurídica. A gente ainda não tem o CNPJ, planejamos tê-lo até o fim de setembro, imagino. E, por fim, no grupo Identidade, a gente está trabalhando intensamente no Manual da Pessoa Cooperante. Vai ser um primeiro esboço de um manual para todo mundo que entrar, de como funcionam as coisas, mas esse manual, claro, vai ser feito e finalizado de fato quando a gente abrir e começar a ver na prática quais são as necessidades. Mas já tem uma estrutura básica aí que a gente está fazendo para quando abrir já poder funcionar e dar para as pessoas para elas entenderem onde elas vão, o que ela tem que fazer, como que funcionam os turnos. E aí o grupo de identidade também vai ter um encontro presencial deles no dia 19 de agosto para falar sobre linguagem inclusiva, que é uma das coisas que está nos nossos princípios, de sempre usar a linguagem de gênero neutro, questões também antirracistas, a gente toma conta da nossa comunicação ter esse lugar aí. E aí eles vão ter um encontro presencial. A Copa trabalha principalmente online, né? Pós-pandemia também. Então, a gente não tem tantos encontros presenciais. E quando a gente tem também, quando são abertos, a gente indica lá no Instagram como piquenique e como também... Tem mais coisa? Quando tem também exibição do documentário. Acho que é isso. São 7h46 agora. E aí a gente faz uma foto para a gente não esquecer, para registro e para as redes também. A gente pede, então, que todo mundo que puder abra a câmera para a gente fazer uma foto e dê o seu melhor sorriso.
Deixa eu também fazer, a Marília faz, eu também faço. Então, 3, 2, 1. Tirar mais uma. Lúcia, você entrou bem na hora da foto. Se quiser sorrir. 3, 2, 1. E uma última. Ok. Beleza. Foi aí, Marília? Aqui foi também. E é isso. Então, essas são as atualizações da Gomo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o projeto, qualquer coisa, pode mandar mensagem aqui no chat ou mandar mensagem no nosso Instagram, entrar em contato com a gente. Estamos abertos e querendo falar sobre esse projeto com todo mundo que tiver interesse. Então, agora eu passo a palavra para o Richard, que é o nosso convidado de hoje, que vai falar sobre captação de recursos para iniciativas de impacto social. Richard, é com você. Qualquer dúvida é só perguntar. Legal, Chico. Obrigado. É, Bom, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Tá. Sim, Bom, primeiro, obrigado, né, por essa oportunidade a todos vocês, né, em especial aí ao Pedro, que fez essa ponte. É, Enfim, feliz em ver aí rostinhos conhecidos, né, como o Rui também. Eu pensei, assim, eu não gosto muito de falas demasiadamente expositivas, né? Eu me embanando, coloco muita coisa, enfim, e daí a gente acaba não tendo termômetro para saber o que o resto do grupo está achando. Então eu pensei em aproveitar alguns minutinhos iniciais aqui, dar uma pincelada por cima, né, do que é meu trabalho, um pouquinho da minha experiência, de alguns temas que eu acho que podem interessar vocês, e daí colher rapidinho, talvez feedbacks ou perguntas e ir direcionando assim. A gente vai fazendo um pouquinho mais pausado. Pode ser? Pode me dar essa forma? Tá bem. perfeito. Então, bom, vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Richard Ciple. Eu sou de São Paulo originalmente, né? Hoje moro no Rio de Janeiro. Sou formado em Direito pela PUC em São Paulo. Acabou que eu nunca exerci o direito, né? Acabou que ele ficou mais como uma ferramenta bem útil para as diversas outras coisas em que eu acabei empreendendo. Eu comecei empreendendo com um negócio de impacto, né, social. Então comecei muito voltado para a mobilidade urbana em São Paulo, né? Fundei uma organização, né, uma empresa, na verdade, que era Ecolivre Courieiros, isso em 2012, né? Enfim, na época eu trabalhei lá, eu cuidava tanto de logística quanto de comunicação. E isso, enfim, já me abriu bastante os olhos para essa possibilidade de, pô, né, de montar um modelo que seja financeiramente sustentável e ao mesmo tempo trazer uma cultura, né, incentivar uma cultura de um hábito que, né, enfim, que a gente entendia ser um hábito saudável, né, girar a roda de uma maneira mais positiva, né, gerando tanto, né, otimizando o recurso financeiro quanto gerando impacto positivo. Um, Enfim, segui, passei por algumas coisas, dei aula, trabalhei com audiovisual, segui bastante ligado à coisa de bicicleta, né, tive aí uma importadora, né, também ligado, como eu falei, nesse campo de bicicleta, ciclismo, de mobilidade urbana. E mais recente, no final de 2018, eu entrei no movimento Bem Maior, né, que é onde eu estou hoje. Estou como diretor de operações e relações institucionais lá. O Bem Maior, em 2018, ele era uma ideia, né, um conceito de um empresário que queria fomentar a filantropia no país, né, que achava que, enfim, a solução para muitos dos desafios sociais, né, não viria aí, enfim, nem exclusivamente do poder público, e nem de um ou de outro, enfim, iniciativa isolada, né, que a gente precisava, através, né, de recurso filantrópico, ter a sociedade civil, né, as pessoas, então, manifestando, né, e criando soluções, digamos, de baixo para cima, né?
Esse foi, digamos, o grande pontapé inicial, assim, que, né, que incentivou ele a querer construir essa organização. E eu tive a sorte de entrar logo no começo. O Bem Maior hoje é então uma associação, né, já que a gente até comentou um pouquinho de figura jurídica aqui, né, ONGs podem ser tanto associações quanto fundações, né, esses são os dois formatos jurídicos que podem ter. E a gente tem como objetivo fortalecer o campo da filantropia no Brasil, né? Então, nossa causa não é educação, não é saúde, não é meio ambiente, é a filantropia, é o terceiro setor como um todo. Né? Como é que a gente cria um ambiente mais saudável para as organizações e, como consequência, estimula a população, né? E, no nosso recorte específico, os detentores de grandes fortunas a se engajarem mais, né, com essas ações e a fazerem isso de uma maneira mais consciente e intencional. Então, esse, digamos, é o nosso desafio. Na prática, então, a gente atua, né, com dois pilares, né? Então, a gente investe em organizações, né? Daí, talvez, que eu acho que eu tenho algum repertório para conversar com vocês sobre formas de captação, porque, enfim, chegam muitas propostas, né? Muitas iniciativas, muitos projetos buscando recursos, e a gente faz o possível para apoiar, seja com recurso próprio do Movimento Bem Maior, ou seja, ajudando essa organização a pensar em outras soluções, eventualmente direcionando, né? Enfim, tentando trazer uma luz. Hoje a gente trabalha exclusivamente com recurso filantrópico, como eu falei, não é recurso incentivado, tá? Então, quem mantém o Movimento Bem Maior e coloca o recurso são pessoas físicas, né, não jurídicas. E esse recurso, então, a gente encaminha, né, repassa para diversas organizações e até negócios sociais pelo Brasil. Né? Hoje são mais ou menos 80 ativas, né, 80 parcerias ativas que a gente tem. Isso dividido em dois principais segmentos, né? Um que olha para esse ecossistema de suporte do campo, então ações de advocacy, financiamos pesquisas, o desenvolvimento de narrativas sobre o setor, redes, né? Então financiamos fóruns, conferências que falem sobre investimento social privado, filantropia e por aí vai. E o segundo braço que olha para o desenvolvimento institucional de organizações propriamente. Daí, então, diferente do que é comumente feito, né, por outros financiadores, a gente tende a financiar organizações e não projetos específicos. Né? Então, aí até dando uma palhinha sobre também as diferentes formas de se relacionar, né, dessa relação entre financiado, financiador, né? A gente opta por tentar construir relações que sejam mais horizontais, né? E onde, claro, é difícil levar para zero, mas onde talvez a influência do poder financeiro não se manifeste de uma maneira tão negativa na relação, né? Então enfim, que a gente consiga compartilhar, né, dessa dinâmica de tomada de decisão, independente de quem detém, né, no caso, o poder financeiro, que é, né, uma das dores que a gente vê muito por aí, é justamente o financiador, por ter dinheiro, dizendo para onde a organização deve ou não ir. Então, acho que esse é um escopo geral, né, do Movimento Bem Maior. O meu papel, como eu falei, né, estou como diretor de operações, então eu, enfim, ajudo tanto a pensar estratégia, montar investimentos, cuido do financeiro, também supervisiono o jurídico, né, ajudo aí sempre olhando a montar a equipe e pensando também em novas frentes de inovação, parcerias e para que lugares a gente pode ir, né, e de que maneira a gente pode chegar nesses lugares de uma maneira que realmente agregue para o trabalho dessas organizações que estão aí em diversos campos tentando gerar algo positivo, né, para o setor. Direcionando um pouco a fala aqui para fontes de receita, né,
Eu acho que, assim, formas de captação são interessantes. Quero dar um passo antes e falar de fontes de receita, que eu acho que é um pouco mais abrangente. É, bom, aí acho que cabe um pouquinho para vocês. O, um segundo, pausa. Gente, me desculpa. É, voltando para formas de fontes de receita, então, bom, tem, claro, vocês como cooperativa, né, existe a possibilidade de você montar um negócio, né, então você gerar receita através da prestação de um serviço ou da venda de produtos, né? Então esse é um ponto interessante de ser lembrado, né? E eu sei que isso daí vai ter vai sofrer influência direta da decisão de vocês de se tornarem uma associação ou uma cooperativa, né? Acho que aí tem um impacto grande. Eu entendo que vocês estão analisando prós e contras aí, e isso, enfim, direciona totalmente o modelo de negócio, né, que vocês estão querendo encontrar, né, vão desenvolver. Para captação, a gente abre então para dois grandes grupos, né? Um, capital filantrópico, que é o que eu trabalho, né? Então, o dinheiro sem retorno. Na verdade, sem retorno é errado, né? Que a gente quer retorno, né? A gente quer retorno em impacto social, né? Não quer retorno em dinheiro, mas a intenção é que esse recurso produza assim algo. E existe o capital comercial, que é o capital normal, né, que busca aí um retorno em termos financeiros de volta, né? E daí esse capital comercial, é, e daí ele pode variar, né, numa escala que vai desde aquele capital que é, né, 100% voltado para retorno financeiro, então não está nem aí para o que vai investir, desde que pague bem de volta. E aquele capital comercial que fala, bom, eu até que estou disposto a abrir mão de algum retorno financeiro, né? Eu aceito receber uma taxa, né, talvez um pouco abaixo do que eu poderia receber em mercado para investir nesse lugar, desde que eu tenha, né, impacto, desde que eu produza também impacto social, né? Então tem esse espectro onde o capital comercial pode se colocar. E daí dentro disso, né, dentro desses dois campos, a gente pode olhar para grandes e pequenos financiadores, tanto no capital comercial quanto no capital filantrópico, né? Então a gente abre essa subseção. Por exemplo, para capital filantrópico, a gente pode fazer crowdfunding, né? Se quiser olhar para pequenos doadores, né? Para essa coisa mais granular, valores menores, como a gente pode olhar aí para grandes institutos e fundações, né? De empresas ou familiares, que a gente está olhando, né, para recurso filantrópico já para volumes maiores. O que isso impacta? Bom, daí é uma escolha de vocês, né? Uma escolha da organização, na verdade. Você vai querer tentar se relacionar com uma pessoa, né? Ou com um instituto, ou se quer se relacionar, né? Quer ter esse diálogo com um público mais amplo, com 100, 200, 300 pessoas. Parece sutil, mas faz uma diferença, né? Enfim, em todo o desdobramento de prestação de contas e estratégia de comunicação. Se a gente fala para de capital comercial, bom, um passo antes, desculpa. Capital filantrópico, então tem esse grande ou pequeno, tem alguns caminhos, né? Tem o crowdfunding, tem as doações diretas, né? Assim, doações pontuais. Vocês podem botar um link no site de vocês, ó, vocês gostarem da gente, quer doar para mim, doe por aqui. Isso funciona também. Existem também editais, né? Então, várias organizações aí lançam editais que daí são bem específicos.
Bom, empresa também faz doação, é um pouquinho mais raro, mas de vez em quando existe uma, né? E aqui eu aproveito para fazer a ressalva e diferenciar recurso incentivado de doações, né? Recurso incentivado é direcionamento de imposto, que é diferente de doação, né? Recurso incentivado é imposto que já era devido e que o governo, então, dá a possibilidade, né, desse dever. Receberam aí o recadinho? Boa. Uhum. Então tá. Então, retomando aqui, todos esses formatos, é interessante pensar que eles podem ser olhados tanto a nível nacional, como pensar a nível de captação internacional também, né? Assim, claro, primeiro passo é olhar para o nacional, né? Acho que aqui a gente, né? Enfim, a gente conhece aqui a nosso contexto, a gente tende a circular melhor, mas em termos de abundância de recurso e às vezes até de maturidade do investidor, e acho que vocês têm noção disso porque as referências de vocês, eu imagino, sejam muito internacionais, né, desse modelo de negócio. Então, existe uma outra maturidade para esse tipo de iniciativa. Às vezes faz sentido olhar para buscar capital de fora, né? Pode até ser mais fácil do que encontrar isso aqui dentro, dada essa maturidade, né, dos investidores. E por fim, nessas formas de captação, tem um modelo que é um pouquinho mais recente e que, poxa, acho que abre possibilidades muito interessantes, que é um chamado de blended finance, né? Ou acho que financiamento misto seria a tradução, em que basicamente ele encontra soluções combinando o capital filantrópico com o capital comercial. Então, digamos que o capital filantrópico é usado para reduzir o risco, né? Porque, claro, quando a gente fala de investimento comercial, é aquele gráfico, né, de risco-retorno, né? É basicamente com isso que é tomada a decisão. O capital filantrópico pode ser usado para diminuir o risco, por exemplo, servindo de colateral para um investimento, né? Então, sei lá, vamos dizer que, é, putz, vocês estão tentando captar de um investidor, né, normal, um recurso. E ele está falando, pô, mas nunca vi esse modelo de negócio aqui no Brasil, sabe? Pô, eu acho que, assim, eu até acredito, mas acho que tem boa chance disso dar ruim. Pô, eu vou botar aqui 100 mil reais, ou sei lá, vou botar 1 milhão de reais, não vai dar. Putz, a queda é alta, sabe? Eu tenho chance de perder tudo. E daí vocês conseguem, né, com uma fundação, com um instituto, alguém que fale, ó, também acredito muito no projeto de vocês, né? Não tenho aí 1 milhão de reais para dar, ou sei lá, não consigo entrar no longo prazo com esse recurso, mas estou disposto a correr o risco e, sei lá, se o financiador lá entrar com 1 milhão, eu coloco 500 mil aqui na reta, e se por acaso der errado, ele pode ficar com esses 500 mil para amortizar a queda dele. Então, você utiliza algum capital filantrópico para encorajar o capital comercial a entrar com mais calma. Isso pode ser feito de várias formas também. Outra maneira é, por exemplo, sei lá, a organização acabou de nascer, sabe? Vocês não têm nem um mês de experiência, então é difícil provar para o investidor que vocês têm uma equipe competente, que o modelo de negócio está redondo. Então, o que vocês fazem? Vocês pegam e falam, gente, vamos levantar capital filantrópico, né? Levantar doação para os primeiros, sei lá, 3 meses, 6 meses. Com esse de recurso, a gente consegue validar um piloto e com o piloto validado, a gente consegue então mostrar resultados e já está mais maduro, né, diminuir aí o risco e atrair, né, um próximo tipo de capital. Sei lá, pode usar capital filantrópico para investir em pessoas, sabe, qualificar a equipe. Enfim, dá para fazer várias misturas que são super interessantes e utilizar um para destravar o outro. Aí eu vou fazer outras provocações bem rapidinhas, que eu acho que eu já passei daqueles 10 minutos que eu tinha me proposto a falar, que é em pensar, como eu comentei, as relações, né, as formas de se relacionar.
Deixa eu ver aqui. Se tem que eu conheço? Instituto Nova Era. Não, não conheço. Mas já já você me fala um pouquinho sobre ele. É, as relações entre partes, então, um, pensar nas dinâmicas também, acho que entender o momento de vocês voltar para aquele ponto, com que tipo, né, de financiador, com que tipo de capital vocês gostariam de tratar, quais interesses isso está implícito, né? Então, por exemplo, muitas vezes vocês, né, pegarem capital de uma empresa ou coisa assim, vocês acabam assumindo alguns ônus, vocês, um, sei lá, fazerem crowdfunding ou, né, mesmo abrirem para editais, né? Os editais são super, costumam muitas vezes ser mais travados com uma série de exigências de prestação de contas, né? Então, entender se tem braço para isso. E talvez, acho que uma pergunta que pode guiar para entender que tipo de captação faz sentido é entender também onde vocês querem chegar no longo prazo, né? Assim, eu estava aqui pensando o que para vocês, né, seria considerado um caso de sucesso daqui a 5, 10 anos, né, pro Gomo, né? Então, a ideia de vocês é escalonar, né? Assim, é seguir crescendo, né? Não sei, ganhar tamanho, né? Com o maior número de cooperados, enfim, é por aí. A ideia de vocês é validar um modelo de negócio que possa inspirar outras cooperativas semelhantes a surgirem pelo Brasil. Então, né? Então, reaplicar o modelo que vocês vão validar aqui. Acho que esse tipo de coisa influencia diretamente na proposta que vocês vão fazer, justamente, ou seja, a pessoa que vai financiar vai estar financiando o quê? Né? Qual que é o grande sonho? Né? Para além disso girar na operação do dia a dia, para onde vocês querem ir? Então é isso, acho que isso aqui já devem ter surgido, imagino, algumas ideias para vocês, então queria abrir agora para vocês trazerem ideias, provocações, e a gente talvez comece a direcionar um pouco mais essa conversa. Nossa, obrigado, Richard. Então, eu vou pedir para que quem quiser fazer algum comentário, uma reação, uma pergunta, levante a mão e aí a gente vai organizando as falas. Temos também um tempo de reflexão da gente, né, receber as coisas que a gente ouviu. Vou passar para a Marília. Acho que eu vou começar facinho pelo final, né? O que está mais fresquinho. Com certeza, para a gente, um sinal de sucesso seria a gente conseguir em São Paulo um número grande de pessoas cooperantes, né? Ou seja, essas pessoas que participam da cooperativa doando o seu trabalho e consumindo na cooperativa. O que a gente quer com isso, né? A gente quer, na verdade, não é simplesmente ter um supermercado super bacana com produtos incríveis. A gente quer ter produtos muito legais. Por quê? Porque a gente sabe de onde que eles vêm, a gente sabe que a gente está fomentando uma cadeia mais justa, mais digna e, de preferência, mais próxima, né? Pensar no cinturão de São Paulo, é claro que a gente vai ter que ter produtos do Brasil inteiro e eventualmente de outros lugares, importados, inclusive, mas valorizar, então, isso que está perto da gente, né? Então, eu imagino que ter um número crescente de pessoas cooperantes é sinal de sucesso para a gente. E São Paulo é muito grande e o Brasil enorme, né? A gente, desde que a gente começou esse projeto, a gente tem registrado muito todo o nosso projeto para que ele seja, para que a gente possa ser um pouco como tem sido essas iniciativas que vieram antes da gente, né? Com as quais a gente conversa e consegue trocar e consegue aprender. Então, se chegar gente, sei lá, da Zona Leste, e falar assim, queremos abrir uma cooperativa como a de vocês, conta aí como é que vocês fizeram, a gente tem um monte de material para passar para essas pessoas. Então, com certeza, isso seria uma alegria imensa para a gente, né? Mas acho que isso é um pouco depois. Acho que isso virá um pouco depois, né?
Eu tenho duas coisas para falar. Uma delas é exatamente o que a Lúcia perguntou, mas eu vou começar também na outra. Que assim, é só uma reflexão, acho que não é tanto sobre essa questão da captação, que eu fico pensando que também uma coisa muito importante da Gomo é uma coisa difícil de comprar, que é a participação social, é a participação das pessoas, porque o projeto ele se pretende funcionar sozinho, né? Não ficar dependendo de doações. Então, que as pessoas trabalhem lá e que as pessoas façam suas compras lá. E quanto mais compras elas fizerem lá, mais barato vai ficar. Quanto mais pessoas tiverem, quanto mais pessoas elas trouxerem para o projeto, também mais barato fica, já que é um projeto sem fins lucrativos e que o objetivo é realmente ir baixando o markup dentro do que é possível dentro de uma segurança econômica, né? E aí a minha outra questão é o que a Lúcia colocou, que eu fiquei curioso para entender qual que é a diferença na captação de recursos para uma associação e para uma cooperativa, que você comentou, mas não entrou um pouco mais. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? E aí não sei se eu passo para a Júlia e depois você responde tudo. Pode ser, Richard? Vou passar para a Júlia então. Você falou, Richard, sobre o retorno, a expectativa de retorno, né? Então, do capital comercial, a expectativa é de retorno financeiro e de capital filantrópico, inclusive do capital de crowd, né, do tipo de que a gente pensa em fazer, inclusive, que é o crowdfunding, que existe uma expectativa de retorno relacionada ao impacto social. E queria te perguntar sobre a sua experiência em relação a ao lidar com a expectativa do, da pessoa que faz parte, né, desse processo, assim, como lidar com a expectativa de retorno de quem participa e como que esse diálogo acontece, né, porque é um processo em que, inevitavelmente, as pessoas eventualmente vão ter suas expectativas frustradas, né, então como é que você faz esse jogo? Você até falou que especificamente no crowdfunding são pequenos doadores, mas são diversos, né? Então a possibilidade de frustração de expectativas é ainda maior. Como é que você faz esse balanço? Aí acho que Richard pode pegar a palavra agora, então. Perfeito. Muito obrigado. Tá. Bom, eu vou pesquisar depois sobre o Instituto Nova Era, tá? Só porque ficou em aberto aqui. Vou até dar um Google rapidinho, só para me localizar, ver se eu já ouvi falar. Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental, é esse? Raquel, se você puder falar um pouquinho, só para a gente saber do Nova Era, não sei se você está podendo falar, talvez esteja só ouvindo. Bom, a gente pode deixar para minha próxima pausa aqui, mas só porque, Perfeito, como estava recorrente no chat. tá, Quer falar, Raquel? Deixa, responde, pessoal, já te falo. Tá beleza. bem, perfeito. Vamos lá. Tá. Falar primeiro, então, dessa diferença de captação entre cooperativa e associação. A associação obrigatoriamente não tem fins lucrativos, né? Então não divide lucro, tá? Uma cooperativa ela divide lucro ou divide, digamos, o resultado da operação anual dentre os cooperandos, Sim. correto? Então, qual a diferença aí? Bom, quando você está conversando com um investidor, é basicamente um pouco no discurso. Assim, você dá para uma associação, em tese, você sabe que o dinheiro vai para o objeto final, né? Vai para a ação da organização, não vai ser retirado por outras partes. Já para uma cooperativa, se não for conversado e mostrado de uma maneira muito transparente, pode gerar um certo receio no investidor de falar, bom, eu vou botar um dinheiro,
não, e assim, eventualmente esse dinheiro que eu estou colocando aqui, super engajado com a causa, no fim do ano pode ser tirado pode ser dividido dentre os cooperandos, perdão, eu estou confundindo aqui os termos, mas, né? Então, e assim, acho que isso anda de mãos dadas com o desafio que negócios sociais, de modo geral, enfrentam para captar recurso filantrópico. Que é falar, pô, sei lá, tem um modelo super legal de negócio social, mas quem me garante que o dinheiro que eu vou botar lá, filantrópico, né? Eu não estou nem esperando retorno, mas quem me garante que amanhã você não vai tirar e vai botar no teu bolso? Afinal, você pode ter lucro, né? Então, acho que a gente acaba caminhando para esse lado de transparência, assim, e talvez de ser muito cuidadoso nessa relação, né? E de justamente antever, né? Ou prever essa possível dor ou esse possível receio, né? De quem se estão pedindo e, enfim, né? Fazer um compromisso, né? Prestar conta, ser bem transparente quanto a isso para a pessoa se sentir mais confortável. Falar, ó, a gente está pedindo recurso tal, mas é um recurso que vai ser 100% utilizado para financiar, né, o giro aqui, sei lá, durante os primeiros X anos da organização, a gente não pretende tirar, né, nenhum lucro, todo recurso excedente vai ser, não sei, eu penso que esse tipo de coisa talvez trouxesse mais conforto para o investidor. Mas assim, em termos legais de receber e pedir doação, eu acho que não, acho que dá na mesma. Você entra talvez na parte de tributação, enfim, eventualmente para associações você consegue uma isenção, né, olhando aí para a ITCMD, e às vezes para uma cooperativa eu não sei como funciona, mas talvez não tenha, mas daí acho que são detalhes mais específicos. Aí a Júlia trouxe, né, a provocação de como lidar com a expectativa, né, de quem participa. Acho que, de novo, vem nessa ideia de transparência, assim, né? Da mesma forma que acho que vocês têm o desafio de lidar com as expectativas dos cooperandos, né? De quem está aí fazendo parte, sonhando junto, né, com vocês. Quem está colocando dinheiro num crowdfunding, eventualmente, né? Também tem suas expectativas, né? Não sei, aí tem que entender quais são as expectativas de quem coloca dinheiro. Será que está claro que essas pessoas, sei lá, não vão poder comprar no mercado? Né? Será que está claro que elas estão ajudando a validar um modelo? Sabe, assim, é isso. Acho que, como toda relação, prezando pela transparência, facilita muito. Facilita muito. E daí também fala isso, pô, se vocês vão doar, a gente se compromete que no nosso site vai ter a prestação de contas todo mês, sabe? Vocês vão poder ver né, que o recurso está sendo aplicado. Eu acho que é mais isso, disponibilizar a informação, né? Fazer isso de uma maneira bem transparente, porque daí ninguém se sente enganado, sabe? Por exemplo, rolou uma crise recente, não sei se vocês viram, com a Gerando Falcões, né? Que é uma organização social imensa, ou, bom, das maiores no país, né? Da qual a gente é apoiador, né? Nós somos um dos maiores financiadores da Gerando. Eles têm um trabalho bárbaro, né? Enfim, eles são auditados. A gente tem uma equipe também de acompanhamento que está próximo no dia a dia para realmente ver que o recurso está sendo utilizado, né, da melhor maneira possível e que as decisões estão sendo tomadas tendo em vista os beneficiários, né, a ponta. E ainda assim, eles caíram recentemente em uma polêmica. É complexa a polêmica, tem vários pontos, e claro, tem mais e menos razões em algum ponto, mas o que eu vou exemplificar aqui é que foi com relação à questão do litoral norte, né, que rolou agora em São Paulo há pouco tempo atrás, né, os deslizamentos e tal, e a Gerando Falcões rapidamente montou uma campanha de arrecadação, um crowdfunding, né, e, putz, bombou. Eles captaram, se eu não me engano, 16 milhões, algo assim, um valor bem, bem expressivo. Desses, e agora que eu vou começar a inventar um pouquinho o número, tá? Porque eu não lembro exato. Mas desses, digamos que eles sei lá, eles usaram 10 milhões logo de cara, né? Com emergência. E 6 milhões eles investiram, por exemplo, em
sei lá, planejamento de infraestrutura, sabe? Assim, pagar uma consultoria para pensar, sei lá, um desenho de reurbanização. Investiram para pagar treinamento para os moradores para, sabe, para como lidar, né? Líderes comunitários para como lidar com situações assim. E isso gerou uma baita polêmica, porque alguns doadores, ou não sei se foi só a mídia falando que alguns doadores, mas enfim, viraram e falaram, poxa, mas espera aí, eu doei para uma campanha emergencial. Não é para você pensar em médio e longo prazo. É para esse recurso ter sido todo utilizado de imediato. E a Gerando Falcões falou, putz, ok, mas assim, não era inteligente utilizar todo o recurso, não tinha demanda para usar todo o recurso daquela forma, né? As ações, né? Esse recurso era um recurso que eles entenderam era para ser pensado, enfim, no bem-estar, pensando mais médio e longo prazo também, além do emergencial. Então, para não aprofundar muito nesse debate, o que rolou? Descaso de expectativas, sabe? Talvez falta um pouquinho de clareza. E isso deixou alguns doadores incomodados, o que pode impactar a futura captação, e deixou a Gerando Falcões também nesse lugar de, pô, mas você, né, desse lugar de dúvida. Então, esse exemplo para frisar a parte de, né, de transparência, comunicação, que vai ser o eterno desafio de qualquer organização, né? Mas vale ter isso como ponto. E até para direcionar um pouquinho mais nossa conversa, me surgiu uma outra dúvida. Eu queria a ajuda de vocês para entender. No caso do Gomo, vocês precisam de recurso para quê? Os recursos seriam para manter o projeto enquanto ele não consegue se manter sobre as próprias pernas. Então, seria para pagar aluguel, para comprar as geladeiras e tudo mais. Então, por exemplo, a gente tem um ponto de equilíbrio e, por exemplo, se a gente, né, a gente está estudando isso, se a gente consegue ser 700 pessoas cooperantes que consomem ali, fazem sua compra do mês, compram tudo lá, então elas gastam, não sei, R$ 400 por mês, cada pessoa cooperante, cada família, alguma coisa assim. Aí a gente consegue atingir um ponto de equilíbrio, né, o break-even. Então, seria meio que para a gente dar um start, para a gente começar e poder lá na frente andar sobre as nossas próprias pernas. A ideia seria essa. Além disso, daí mais para frente, essa é a ideia principal da GOM. Mais para frente, a gente tem a vontade de também fazer outros projetos. Por exemplo, uma feira itinerante de orgânicos que é na periferia e é aberta. Aí tem um cunho mais social diretamente. E daí poderia ter, por exemplo, uma filantropia para manter esse projeto. Poderiam ter projetos associados dentro da própria GOM. Mas, a princípio, seria para financiar a existência dessa loja e desse lugar de troca que vai vir a se sustentar pelo seu próprio giro. Essa seria a ideia. Sim, sim. Então, tá. Então, esse capital de giro inicial, assim, né, para Isso. o custo operacional. Entendi. Por quê? Tá. Não, tô pensando aqui. Tô pensando aqui. Não sei, enquanto eu penso, alguma provocação? Alguém quer fazer algum comentário? Deixa eu O ver aqui o Luciano chat. só perguntou aqui se a associação pode remunerar os membros, ainda que dirigentes, que prestem um serviço dentro de um projeto. Você sabe disso? Sim, sim, sim. Podem e devem. É uma prática super. É um mito muito ruim que a gente tem de que todo mundo em associação tem que ser voluntário, ou que dirigentes têm que ser voluntários. Não, dá para ser remunerado. E é importante que seja, né? Porque senão não se mantém, né? Só ainda puxando É, essa questão da associação e da cooperativa de consumo, só para explicar qual que é o nosso problema, digamos assim, é que a associação ela não pode ter lucro, né? Mas ela pode ter ela pode ter atividade econômica, o que se entende atualmente. Então, ela pode vender coisas e tudo mais. Mas, por exemplo, a gente tem, né, os institutos, o Feira Livre, o Instituto Chão, eles são lugares, são associações. Então, para eles poderem se manter, você doa uma porcentagem em cima.
Então, na gôndola deles, você vê o preço do produtor. E aí, quando chega no caixa, que aí adiciona a doação. Então, o markup que é adicionado é uma doação. E aí o que eu fico pensando é se a Gomo se torna uma associação também juridicamente, a gente também teria que ter esse preço na gôndola dessa forma para não implicar em venda com markup em cima. Você sabe de alguma coisa em relação a isso? É que daí entra específico, né, nesse negócio, mas Sim. eu acredito que sim, porque se você colocar tudo junto, eu acho que tem chance dele talvez ser entendido como prestação de serviço, né, assim, ou como markup de produto mesmo, né, e daí você teria um imposto diferente, né, e daí talvez tributariamente seja menos eficiente para vocês, mas Isso, certamente seria, exato. A nossa né, grande Júlia? crise é que, só para completar, a cooperativa de consumo, ela não se encaixa como as outras cooperativas numa lei que não tributa as ações que são entre as pessoas cooperantes. Desde 97, as cooperativas de consumo são tributadas igualmente. Então, o nosso projeto acaba ficando estranho, de certa forma, tributariamente, porque a gente se propõe a construir um lugar em que a gente só lida com pessoas de dentro da cooperativa, e então pessoas que estão trabalhando lá também, pessoas cooperantes, mas a gente seria tributado como qualquer outro supermercado. Então essa que tem sido a nossa crise, de certa forma. Aí passo para a Júlia e a gente vai continuando, não sei também se vai ser sobre isso. Júlia? Na verdade, a Leila falou alguma coisa antes também que talvez seja interessante, porque tem mais a ver com isso, porque eu vou mudar um pouco de assunto. Então, ela pergunta sobre a declaração dessa doação, porque aparece como troco na nota fiscal. É isso mesmo? Não tenho Aparece como ideia. troco, não como nota, não como doação. Como ela é declarada, essa doação? Olha, eu não sei se aparece como troco, mas talvez seja para um controle, digamos assim, porque na nota fiscal não vai ter a doação. Mas o que acontece é que declara-se a doação e incide um imposto que chama ITCMD, sobre transmissão e doação, que é de 4%, e é o que é previsto, né? Mas não sei daí como que é a organização exatamente para essa questão. E aí, a minha pergunta especificamente tinha a ver quando a gente conversou, faz umas semanas. O Pedro trouxe aquele panorama geral sobre grandes organizações que fazem esse tipo de se organizam para doar dinheiro, para financiar essas instituições como a Citaui, por exemplo, né? E aí queria que você falasse sobre as que você conhece para além da Citaui, que é uma bem conhecida, que aliás, para quem não conhece, ela se escreve de um jeito bem esquisito, eu vou mandar aqui no chat, se quiserem pesquisar depois. E a outra é como se aproximar de organizações como a Citaui, né? Então, você chega lá, como você prepara um projeto para apresentar um projeto para esse tipo de lugar, né? Que Legal. tipo de informação? Acho que tem, enfim, a Citaui é uma que direciona, né, que faz a gestão de bastante recurso. Tem algumas, próprio BNDES, eu acho que é um que vale olhar, o Grupo Gaia, boa, do João Paulo Pacífico. É, tem algumas aí que olham para esse tema. Eu acho que como chegar nelas, como montar a apresentação, é, eu acho que é um misto de, assim, de clareza, né, é, de clareza né, com objetividade. Então, assim, putz, realmente ter ali um projeto, né, bem desenhado, né, muito transparente. Então, assim, ter ali, pô, né, o que vocês estão fazendo, qual que talvez, sei lá, qual é talvez a teoria de mudança disso, né, como isso vai agregar valor para esse ecossistema, né, para além
só do grupo específico de vocês. Recurso filantrópico é para, né, para desenvolver, né, para gerar um bem-estar social mais difuso, mais amplo possível, né? Assim, os investidores estão sempre buscando beneficiar o maior número, né, de pessoas. E daí, claro, você tem, né, não é só uma questão quantitativa, obviamente o qualitativo também, né, é muito importante, mas aí talvez comunicar isso, né? Quem são os beneficiários, quais são talvez os indicadores de sucesso que vocês querem utilizar, né? E sei lá, apresentar talvez o que faz, né? O que faz, como vocês identificaram, né, esse problema, por que isso é de fato um problema, né? E por que a solução proposta, no caso da Gomo, né? Por que essa seria então uma boa solução? Como é que ela cobre, né? Aí as dores desse problema que vocês estão tentando solucionar? Putz, apresentar, mostrar ali que, bom, vocês têm uma equipe técnica capaz de executar aquele plano, mostrar que vocês, putz, têm um planejamento financeiro, né, que vai dar conta, né, que vocês têm ali, pô, estamos pedindo 300 mil reais, é para isso que a gente quer esses 300 mil reais, sabe? Tá bem aqui, bem detalhado, vocês têm um plano de ação. Isso não precisa ser extenso, assim, geralmente acho que, assim, eu já recebi apresentações muito boas com cerca de 10 slides, assim, 10, 12 slides, que já te despertam interesse, já te mostra uma consistência, sabe, assim, de novo, são projetos complexos, né? Então, assim, acho que você quer mostrar basicamente que você sabe o que você está fazendo ali, né? Que você pensou nos desafios, e também que esse recurso que você está pleiteando, né? Que essa parceria é para além do recurso financeiro. Esse é outro ponto, por exemplo, o movimento bem maior, claro, o recurso financeiro ajuda, mas para além disso, as organizações entendem que a gente tem outras outras qualidades ou outras maneiras de somar que vão acrescentar aos desafios dela, né? Então também tentar entender tanto quais os pontos fortes que vocês têm, como ao identificar os pontos fracos, mostrar para esse parceiro que vocês estão buscando como vocês entendem que ele pode fortalecer, né, pode ajudar vocês com esses pontos fracos. Ok, um dos pontos fracos é precisamos de mais dinheiro. Que outra expertise, né, esse parceiro pode ter que vai realmente tornar vocês uma dupla, né, ou um grupo, né, um coletivo ainda maior, mais potente na busca por esse objetivo da organização. Eu sei que a resposta é um pouco ambígua, né? Mas é porque apresentações podem ser de muitas formas, né? Assim, apresentar o projeto. Eventualmente posso trocar com vocês específico. A Karina perguntou aqui, é comum organizações em estágio inicial, com uma boa apresentação e fundamentos, conseguirem levantar recursos? Eu acho que sim, porque embora a organização esteja em fase inicial, muitas vezes a equipe não está em fase inicial, né? Vocês têm uma equipe que já tem experiência, que já fez outras coisas, já botou de pé outros negócios. Então você está vendendo aquele grupo, né? Não só aquela ideia. Então sim, é bem possível. Assim, aqui a gente já investiu em muito projeto, tipo primeiro dinheiro, assim como a gente investe já em andamento. Esse Talvez não seja uma pergunta, mas uma experiência que a gente teve sobre alguns editais que a gente se inscreveu e sobre pensamentos que a gente está tendo de como ir atrás desse recurso, né? E a gente se deparou com alguns editais super legais e realmente é muito difícil achar um edital específico para uma cooperativa de consumo em São Paulo, né? Com todas essas dificuldades de como mostrar que a gente vai beneficiar milhares de produtores lá no campo, né? Como a gente não trabalha direto com eles, essa é uma grande dificuldade de mostrar esse benefício. E também
uma dificuldade que a gente teve, está tendo, é de aonde ir atrás. A gente sabe essas plataformas de investimento, a gente recebe alguns editais, mas talvez isso não seja o suficiente. E aí uma coisa que a gente talvez não tenha pensado ainda no grupo é ir atrás de outras pessoas, outras organizações. E aí talvez eu queria que você falasse como que é possível a gente ir atrás de uma empresa X e falar, ó, a gente tem isso, você acha que você doaria um dinheiro para a gente, investiria na gente? Acho que eu que estou na frente de financiamento fico muito perdido em como entrar em contato com esse possível financiador, assim, ou esse possível grupo de pessoas que estão para financiar, né? Ou para ajudar em institutos e organizações ao financiamento. É, bem legal, bem legal. Acho que você toca num ponto legal aí, que é como... Bom, acho que o primeiro passo é como identificar, né, quem são possíveis parceiros, né, possíveis portas, como é que a gente chega, né, quem são, né, como é que eu vou chegar, não sei nem por onde começar, né, quais são os primeiros. E o segundo é essa ideia de, assim, são relações, né, que estão sendo construídas. No fim das contas, se resume a relações, se resume a pessoas, né? No caso, as pessoas da cooperação e as pessoas que estão sentadas ali respondendo por uma empresa, por um edital, por um fundo, são pessoas. Primeiro, para chegar, né, em possíveis parcerias, né, possíveis portas que podem ser interessantes, eu acho que é muito interessante vocês estarem perto de organizações ou de iniciativas que tratem de um tema semelhante, né? Então, assim, realmente começar a se relacionar, começar a estar perto, trocar ideia. Eu tive presente no lançamento do Pacto contra a Fome. Eu acredito que alguns de vocês também estavam lá, né? Ou, enfim, ou pelo menos estão por dentro dessa iniciativa. Vocês conhecem o Pacto contra a Fome? Ouviram falar dessa iniciativa? Tá. Cara, tem muita gente envolvida nisso. Muita gente. Um primeiro passo, bom, eu acho que vocês já estavam presentes, então vocês certamente conhecem algumas das pessoas que estão envolvidas ali. Eu acho que é isso, vale ficar perto, vale chamar para conversar essas pessoas, sabe? Tentar, todo mundo que está ali tem um interesse na causa, né? Então, assim, trabalho de fome, alimentação diretamente se relaciona com a cadeia produtiva, enfim. Uma coisa pluga na outra, se a pessoa está interessada naquilo, vocês conseguem puxar ela para a causa de vocês também. Ela já tem uma certa predisposição imagino eu, a ter interesse na temática de vocês. Outras organizações, como, por exemplo, a Ação da Cidadania, a Mesa Brasil, são organizações também grandes, né, que olham para essa temática e que já são consolidadas, então tem uma série de parceiros. Então, que, por exemplo, se você entrar no site da Ação da Cidadania, você pode ver todo mundo que investe neles, ou que já doou dinheiro para eles. Acho que isso já dá um insight para vocês, de, por exemplo, na porta de quem eu posso bater, né? Quem é que tem interesse, né? Quem é que poderia, né, ter abertura sobre esse tema. Essa é uma maneira que, assim, é uma maneira muito boa de você achar prospect, assim, de você identificar pessoas que podem ter afinidade com a sua causa e na porta de quem você pode bater. Então, assim, eu acho que esse é um bom começo, identificando essas possibilidades, essas marcas que já têm algum engajamento, ou essas pessoas que já estão próximas, né? De novo, o Pacto tem uma lista, se não me engano, só de fundadores são, acho que 40 pessoas. Vale dar uma olhada, ver quem vocês têm contato, quem vocês podem conversar, né? Enfim, o Pacto é super potente, né? Está sendo, né, liderado aí pela Glaze Diniz, que tem uma baita influência, tem toda a questão do Pão de Açúcar, tal.
eu entendo que provavelmente o conceito da cooperativa não conversa tanto com os interesses de um grande grupo de supermercados, mas, de novo, eu acho que o diálogo pode surpreender, sabe? Assim, acho que pode ser interessante tentar se aproximar e tentar, de novo, tatear, criar conexões, sabe? Essa é uma sugestão que eu dou e que tem gerado resultados muito interessantes aqui no meu, enfim, no meu campo de trabalho. Ahn, Sinto que eu estou esquecendo a segunda parte da pergunta do comentário do Pedro. Tá? Lembra aí, Pedro, a segunda parte, o que que seria? Não, eu acho que era isso mesmo, era como a gente entrar em contato com esses grupos, né? Foi isso Ah, que... é. Exatamente, eu ia falar, cara, chega por amigos de amigos, assim, tentando chamar, pô, para tomar um café, sabe, para realmente para almoçar, fazendo um certo follow-up, sabe? Por exemplo, a gente, pô, mesmo que, sei lá, vocês chegaram, bateram na porta de uma empresa, talvez não chegar pedindo de primeira, sabe? Chegar apresentando, isso é uma coisa que muita organização faz, e, assim, um lado meu não gosta tanto dessa prática. Outro lado meu entende que é uma estratégia inteligente de sobrevivência, que é, por exemplo, você criar conselho consultivo, né? O conselho consultivo te dá aí a possibilidade de você convidar algumas pessoas, fazer convites honrosos para pessoas que são influentes, né? E daí em diversos campos, para de alguma forma estarem perto e falam, cara, eu não quero nada de você, eu quero só um pouquinho da tua experiência, tua expertise para contribuir para esse projeto aqui. E, cara, as pessoas tendem a se sentir honradas, né? E tendo disponibilidade, tendem a participar. E uma vez que você, né, tem aí um conselho de bacanas por perto, esse conselho te ajuda a abrir portas. Então, uma estratégia é montar um conselho que tenha aí habilidades que vão ser, claro, interessantes para vocês, mas que algumas das habilidades sejam também relacionamento, né? Assim, porque relacionamento enfim, é uma habilidade, né? Vocês vão precisar de comunicação, vão precisar de uma boa gestão financeira e vão precisar de gente que saiba, né, que consiga abrir portas. É, e às vezes só um bom projeto e um sorriso genuíno, né, às vezes isso não funciona. Então vale pensar de uma maneira estratégica quem vocês têm já relativamente perto que vocês poderiam de certa forma institucionalizar e transformar em embaixadores. Isso pode ajudar vocês a acessarem novos espaços. É isso. Legal, obrigado, Richard. Gente, mais alguém gostaria de fazer alguma reação, comentário, pergunta? A gente ainda tem aí 15 minutinhos. Teve gente que acabou entrando no meio também, se quiser perguntar alguma coisa. Não sei, eu acho que, se ninguém quiser falar, talvez, se você tiver algum exemplo, Richard, de como que se dá essa relação do financiador e do financiado, meio num aspecto geral, né? Porque cada organização tem as suas regras, tal, mas como que se dá essa relação? Se tem que ficar mandando relatório, mandando prestação de conta, essas coisas. Tá, perfeito. Boa pergunta. É, é o que você falou, né? Acho que existem muitos modelos e cada tipo de organização, né? Cada tipo de doador funciona de uma forma. É, o legal, por exemplo, de crowdfunding, essas coisas, é que é isso, você tem menos contato. Tende a ser uma, né? Uma vez só, você, sei lá, divulga contas em algum lugar, não precisa ir muito atrás. É, institutos e fundações e empresas tendem a ser mais rígidos. Por quê? Porque eles prestam contas para terceiros, né? Então não para neles, né? Eles não são, digamos, os donos do recurso, né? Eles são intermediários. Então, putz, empresas geralmente têm um relatório deles, então vocês vão ter que provavelmente preencher, sabe? Daí a frequência varia,
e daí tem que preencher um relatório, sei lá, todo mês, todo 2 meses, todo semestre, e daí tem que ser no molde deles, e daí se você tiver 3 investidores, são 3 relatórios. É um porre, é muito chato. É, mas isso realmente varia bastante, né? Como eu falei, no bem maior, a gente é exceção à regra, né? A gente trabalha para justamente tentar repensar e incentivar outros financiadores a repensarem essas práticas, né, de financiamento. Então, putz, a gente a gente constrói a prestação de contas junto com cada organização, né? Cada uma das 70 organizações do bem maior, a gente sentou e discutiu junto qual seria a melhor maneira de prestação de contas. Qual seria a periodicidade que essas organizações gostariam de sentar e conversar com a gente. Tem a organização que pega e fala, cara, putz, quero conversar com vocês só no fim do ano, sabe? Não é um projeto de longo prazo, a gente tem aqui tudo que a gente precisa para tocar, né? No caso, a gente quer só o recurso financeiro de vocês e tá tudo certo. A gente combina com eles, provavelmente a gente vai falar, ó, beleza, a gente vai no fim do ano, sei lá, no meio do ano a gente precisa só de um relatório falando se tá, né, como está indo, se está indo de acordo com o esperado, e no fim do ano a gente faz uma reunião e fecha. Tem organização que está com um pouquinho mais de dificuldade, daí pede para estar mais próximo, sei lá, a gente faz reunião mensal com essa organização. Porque, putz, está precisando de ajuda para definir teoria de mudança, está precisando de ajuda para definir indicadores, tá, sei lá, tá com alguma dificuldade técnica específica do projeto, que, puta, sei lá, deu algum problema aqui com o fornecedor, não estamos conseguindo contornar, sei lá, vocês podem ajudar a pensar junto em como solucionar? A gente tenta pensar junto, ver se a gente consegue conectar com algum parceiro nosso que talvez tenha essa expertise e tal. Olhando um pouquinho para a pergunta aqui da Leila, quais são os critérios básicos? Então, critérios básicos para captação, né? Geralmente, daí isso também varia, né? Porque acho que vai bastante também do objetivo da organização e para quem que essa organização presta contas. Por exemplo, são coisas completamente diferentes falar de impacto social e falar de transformação social, né? Impacto, enfim, você compra, sei lá, você distribui, sei lá, você distribui balinha na rua, você consegue impactar, porra, dezenas, centenas de milhares de pessoas, e aí você impactou, né? Você não consegue mensurar a diferença entre um impacto, sei lá, distribuir balinha e fazer uma formação de um professor. Você vai ter lá 10 impactados contra 200 mil impactados. Muitas vezes o financiador vai olhar e falar, pô, 200 mil é maior que 10. Então, assim, às vezes cai um pouco para esse lado. Mas geralmente é olhado isso, número de beneficiários, né? Cada vez mais essa coisa tem ganhado espaço, teoria de mudança, mas ainda assim, pouca, né, às vezes com o volume de projetos, o financiador não tem tempo de se aprofundar tanto nisso. A qualidade da equipe, né? Então o aspecto técnico da equipe é levado em consideração. Claro, o valor do investimento é levado em consideração. Sei lá, o quão inovador é a proposta, é levada em consideração. A capacidade desse projeto de ser escalado ou de ser replicado ou de ser reaplicado são levadas em consideração também, né? Então, assim, qual que é a intencionalidade, né? O que a gente está fazendo isso aqui para validar um piloto que amanhã pode ajudar a moldar ou a melhorar a política pública? Porra, isso tem um baita valor, né? Será que a gente consegue, sei lá, vocês estão aqui validando um modelo que amanhã pode, sabe, influenciar a legislação sobre supermercados, sobre cadeia de produção, pequenos produtores, ou mesmo sobre cooperativas, sabe assim? Isso dá, isso gera outro interesse para aqueles investidores que estão olhando mais no médio e longo prazo, por exemplo. Né? Então, assim, vai do seu público. E não é dizer que médio e longo prazo é melhor do que curto prazo, né? Assim, são coisas diferentes e ambas extremamente importantes. Mas tem investidor que olha mais para um e tem investidor que olha mais para outro. É interessante ter isso definido para o discurso ser mais alinhado, né? Acho que quanto mais
mais clareza, mais consistência vocês mostram, mais confiança isso transmite, né? E também mais assertivos vocês conseguem ser, porque, nossa, senão vai gastar muita energia, né? Aplicando, conversando com gente que não dá em nada, né? Se conseguir ser mais assertivo, às vezes vocês conseguem chegar lá. É... A Leila perguntou, deixa e eu ver. como é a teoria de mudança? Putz, eu não sou um expert em teoria de mudança. Eu, talvez alguns de vocês aqui tenham mais experiência do que eu, senão na própria internet, né, dá para tem vídeos e explica, mas teoria de mudança é basicamente como como essa ação que a gente está gerando hoje aqui, uma ação pequena, né, focada no lugar específico, qual que é o efeito, né, aquele tal do efeito borboleta, qual que é o efeito cascata que isso gera, que vai poder desencadear uma mudança maior, né, uma mudança mais sistêmica. Então, uma teoria de mudança está ligada muito ao conceito de mudança sistêmica, né, de entender os desafios sociais não como desafios afetados por uma única variável, e sim por cenários complexos, influenciados por diversas variáveis simultaneamente. Então, na teoria da mudança, geralmente você tenta apresentar como a sua proposta influencia nesse contexto maior e como você acredita que essa influência vai, né, mexer os pauzinhos para atingir o impacto final, né, que vocês gostariam de ter, né, o impacto amplo. Então, por exemplo, só para exemplificar, a teoria de mudança do bem maior em breve vai estar no site. Tá? A gente está reformando o site, em setembro vai ter, hoje não tem. Mas, por exemplo, o bem maior, quer transformar a filantropia do país. Quer fazer com que ajudar o Brasil a virar uma referência em filantropia, tanto qualitativamente como quantitativamente. Mas, putz, óbvio que a gente não vai fazer isso sozinhos. Mas a gente acredita que mexendo de uma maneira estratégica, tal como a acupuntura, aplicando o recurso no lugar certo, a gente consegue destravar algumas chavinhas que vão permitir aí que esse sistema desenrole para a direção que a gente acredita. Respondi mais ou menos? Muitas vezes, teoria de mudança pode ser representada por um gráfico, por um sistema quase que cíclico, assim, né? Enfim, é isso. Enfim. Aí, acho que para terminar, talvez, a Karina perguntou, você disse não gostar muito da estratégia do conselho consultivo de bacanas. Pega mal em algum aspecto? Pareceu um caminho possível. Interessante. Não, não pega mal, não pega mal. Acho que vem é, até porque eu acho que, de novo, sendo transparente, sendo legítimo, não é problema você falar, cara, eu quero te chamar para o conselho porque, bom, você tem afinidade com essa causa, eu sei que tem, e, cara, eu sei que você é muito bem relacionado. Eu acho que você ia nos ajudar, pô, a pensar melhor o modelo e abrir boas portas. O que eu acho que pega mal é que eu percebo que, às vezes, as pessoas fazem isso de uma maneira velada, sabe? Ouvindo a pessoa falando, putz, eu te acho tão inteligente, tão tal, mas na verdade só querem os contatos da pessoa. E daí eu acho que não é legal, sabe? Porque fica um joguinho assim. É nesse aspecto que eu quis dizer. Mas eu acho que pode ser feito de uma maneira transparente, de maneira construtiva. E isso, vocês vão estar somando gente ótima para perto de um projeto incrível. Então acho que só tende a fortalecer. Perfeito, obrigado, Richard. Gente, são 8h56. Queria saber se mais alguém quer fazer uma última fala ou alguma última pergunta, reação. Se não, eu vou pedir só para o Richard, então, finalizar e a gente faz um check-out. E aí é como o check-in que a gente fez, só que para sair, eu dou um exemplo. Richard, quer falar alguma coisa para finalizar a conversa? Só me colocar à disposição. Enfim, troca rápida, né? Mas espero ter conseguido trazer algumas inquietações, trazer talvez algumas ideias que eventualmente, né, vocês podem querer desenvolver com mais calma em outro momento. Então, pô, me coloco à disposição. Sou fã da iniciativa aqui. Tenho acompanhado um pouquinho à distância, mas tenho acompanhado já há um tempo. E obrigado pela troca aqui, pelo espaço. A gente que agradece a tua presença e disponibilidade.
E agradeço também a presença de todo mundo. Então, a gente encaminha agora para um check-out. E acho que é isso, é falar como que sai dessa reunião, desse encontro, com uma palavrinha, uma coisa bem rápida, assim. Então, todo mundo levanta as mãos, assim como a gente fez no começo, e aí as pessoas falam e daí vai passando para o próximo. Então, eu vou começar, só para dar o exemplo. Eu saio borbulhando, com a cabeça fritando. Vou passar para Ana. Eu saio esperançosa. Vou passar para o Pedro. Eu saio querendo a próxima reunião do, do nosso grupo aí, para falar um monte de coisa. Passo para a Júlia. Eu saio, acho que tão curiosa quanto eu entrei. Tem um monte de coisas aqui, vou precisar ler tudo que eu escrevi. Já fiquei tentando acompanhar aí tudo que você falou, eu e a Marília. Era Marília, eu, mas acho que a gente conseguiu resumir bastante aí o que você falou. Muita coisa interessante, te agradeço bastante. E passo para a Karina. Eu saio com a expectativa lá em cima, com vontade de fazer reunião, igual o Pedro falou. Passo para a Letícia. Exato, vontade de fazer reunião para debater todas as notas que a gente fez aqui do lado. Eu fiquei quietinha, mas fiz um monte de nota. Mas agradecida, saio agradecida ao Richard também por ter compartilhado com a gente. E passo para o Luciano. Eu saio grato também por tudo que eu tenho aprendido nesses encontros. E eu passo para a Thaís. Eu saio feliz com o conhecimento que foi compartilhado aqui. Eu passo para a Leila. Também obrigado, Richard, foi super bacana. Saio também bem mais curiosa e tendo que estudar mais, né? E com vontade também de trocar mais aí sobre essas ideias, assim. E super animada para entrar nessa pesquisa maior, assim. Obrigada. Eu passo para Marília. Vai, Marília Rizzi. Tem duas, né? Eu saio, nossa, eu saio bem animada, gente. Tô cansada, tava bocejando loucamente. Mas é isso, eu não sei se eu saio já com vontade de reunião, mas eu acho que eu tô precisando reunir meus pensamentos. Isso sim. E eu passo para outra Marília. Saio também agradecida por ter conseguido participar desse encontro aqui com vocês e mais interessada também em saber mais sobre o assunto. Eu passo para Florência. Eu agradeço muito, viu? Adorei todas as explicações e é isso, eu fiquei com bastante ideia, assim, de discutir mesmo mais coisas. A gente tinha várias coisas que estavam bem confusas e agora deu uma esclarecida em vários caminhos, achei muito bom. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo e pelo seu conhecimento. E eu passo para, acho que sobrou só o Richard mesmo, né? Passo para o Richard. Eu saio leve, acho que esperançoso em poder ter contribuído um pouquinho, acho que pelas salas deu, então, obrigado. Obrigado, Richard. Vou só ler que a Lorena saiu já e falou que gostaria de agradecer muito, desejo boa noite para todo mundo, e a Débora também falou, pessoal, vou ter que sair, mas saio ainda mais curiosa, boa noite. Agradecer a todo mundo. Se quiserem dar um up na Gomo, toda vez que vê no Instagram, curte o post, comenta, isso ajuda a gente a barrar os algoritmos. E divulga para as pessoas, fala sobre essa iniciativa, tem a nossa animaçãozinha, ela é cativante, mostra para a pessoa, conversa com a gente também. E é isso, estamos abertos e escancarados para participações e para conversas também. Muito obrigado pela presença de todo mundo, gente. Boa noite. Tchau, nos boa noite, stories, que é obrigada, facinho. Richard. Valeu, Isso, reposta nos Obrigado, stories gente. também. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Tchau, gente. tchau. Obrigada. Boa noite.